palavra que eu quero ministrar no coração dos irmãos é o Evangelho. Cadê o Edgar? Edgar está por aí? Edgar está professor da sala? Aleluia. Eu estou pegando uma carona na palavra do pastor Edgar de domingo. O pastor Edgar ministrou uma palavra poderosa domingo aqui. Quantos vieram aqui domingo passado? Fala amém. E está no grupo também, está lá tá lá no aplicativo da igreja. A palavra está no YouTube, o aplicativo da igreja. Não, estou só falando a respeito da sua palavra, pastor Edgar. Então estou pegando uma carona aqui na sua palavra. A palavra dele está no YouTube da igreja, está no aplicativo da igreja, está no Facebook da igreja, está no WhatsApp da igreja. Só não ouve quem não quer. Não é verdade? O membro que quer ser alimentado pelos pastores desta igreja, pelo que Deus revela aos pastores desta igreja, vai ter todas as condições de ser, escuta aí, igreja, de ser alimentado pelos pastores desta igreja. São os pastores que dão sangue, que oram por vocês. Eu cheguei aqui, esse homem estava orando aqui, já estava orando por vocês. A gente passa a semana orando, ele vem para cá, nós viemos para cá, a gente ora por vocês. Então, se vocês querem ser alimentados pela palavra que Deus revela ao coração dos pastores desta igreja, acesse esses canais, ou venha no domingo ser alimentado, ou então acesse os canais, está lá para ser acessado. Se inscreva no YouTube da igreja. O YouTube da igreja é novinho, zerado, tá? Tem 6 inscritos, acho que é só nós pastores, nossa família. Vai lá, inscreve lá, irmão, prestigia a gente, né? Tem muita gente lá, vocês ouvem a palavra de todo mundo, ouve a palavra também dos pastores de vocês. A palavra de domingo passado foi poderosa, né? Foi os atributos de Jesus, né? Os atributos de Cristo, o pastor Edgar ministrou. E eu, pegando uma carona na palavra dele, eu quero falar sobre o Evangelho. O Evangelho. Quem sabe o que significa Evangelho? Quem sabe o que significa Evangelho? Vamos descobrir agora então. Eu quero começar lendo um texto poderoso que fala a respeito exatamente do Evangelho. E o texto está lá em Isaías 9, no capítulo 9, verso 6. E é um verso muito conhecido em épocas de Natal. E ele diz assim, ó, no meu texto, não sei se está mais ou menos ali, tá? Diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado, repete comigo, igreja, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. De novo, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Outro texto que foi mencionado domingo passado aqui pelo pastor Edgar, também uma referência muito forte ao Evangelho, está lá em João 1, 29. Diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus. Quem que ele viu, igreja? Quem que ele viu? Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Cara, eu chego a arrepio. Vamos repetir comigo? Eis, fala igreja, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Põe a mãozinha no seu coração. Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus, fala conosco. Fala com a tua igreja, Deus. Revela, Deus, a tua palavra aos nossos corações nesta noite, Senhor. Que cada um de nós, Deus, ao sairmos daqui, Senhor Deus, tenhamos a maior convicção das nossas vidas, de que o Senhor é o nosso Senhor e Salvador, e sempre será. Jamais desviaremos dos teus caminhos, Senhor Deus. Que essa palavra realmente fique guardada nos nossos corações, Senhor, em nome de Jesus. Fala amém, igreja? Louvado seja o Senhor. Quero agradecer as pessoas. Tem alguém que está nos visitando aí? Parece que não, é só membro hoje. Só temos nós mesmos. Então essa palavra é para nós mesmos, irmão, nessa noite, tá? Aleluia. Sabe, irmãos, uma palavra que está muito forte no meu coração, muito forte, desde quando eu me converti, tem uma palavra que vem muito forte no meu coração. E domingo foi mencionada aqui essa palavra, Jesus.
Essa palavra Jesus, ela tem que ser, sabe, muito, mas muito especial na sua vida. É uma palavra que precisa ficar guardada dentro do seu coração. É uma palavra que tem que ser protegida, Jesus, dentro do seu coração, para que o inimigo não roube o que está guardado dentro do seu coração, o que ele colocou dentro do seu coração. Então eu quero dizer para os irmãos que eu fiz um propósito há alguns anos atrás. Eu fiz um propósito de não ler há um ano, durante um ano. Isso faz o quê? Faz uns 5 anos ou 4 anos, não me lembro. Eu fiz um propósito de não ler nenhum livro durante um ano, a não ser a Bíblia. Falei, durante esse ano eu não vou ler nenhum livro, não vou ler uma revista, vou ler nada, eu só vou ler a Bíblia Sagrada. Fiz um propósito comigo. Só li a Bíblia Sagrada. Até escrevi um livro para o pastor Roberto, nós escrevemos um livro. Rapaz, eu escrevi um livro para o pastor Roberto, acredita? Escrevi um livro lá, ele nunca publicou um livro. Nós ia mandar para revisar, eu e ele junto, nós escrevemos um livro sobre o Espírito Santo e sobre o avivamento. Estava lá, e depois eu mando para você, Edgar, para você dar uma olhada, você que é professor. Vou mandar esse livro. Nós escrevemos um livro, durante um ano, eu fiz um propósito no meu coração, olha, eu não vou ler nenhum livro, eu vou ler somente a Bíblia Sagrada, durante um ano. Abdiquei de todas as outras leituras. Aí eu fiz, mais especificamente, durante aquele ano, eu falei, olha, eu vou ler o Novo Testamento todo, eu vou ler o Novo Testamento só, vou ler o Novo Testamento. E falei ainda mais especificamente, eu vou me aprofundar nos evangelhos. Eu vou estudar os 4 evangelhos, eu vou estudar a vida de Jesus. Falei, vou me aprofundar mais ainda. Eu vou pesquisar tudo sobre Jesus. Sabe por quê, irmão? Porque foi Ele que morreu na cruz. Eu vejo muita gente lendo tantas coisas, tantos livros, mas aquele que te deu salvação, aquele que te deu vida, aquele que deu oportunidade, uma nova oportunidade para a sua vida, você não se interessa muitas vezes de saber quem é Ele. Sabe? Você sabe da história de Jesus quando Ele era pequeno? Alguém sabe? Procura saber. Às vezes a gente sabe da história de Buda, de não sei de quem, Maomé, de Fernando Henrique, de tantas outras pessoas importantes, governantes importantes. A gente lê a biografia desses homens, mas muitas vezes nós não sabemos a biografia do nosso Redentor, do nosso Salvador. E eu tomei a decisão, eu vou saber tudo sobre Jesus. E a partir dessa leitura, né, que eu fiz, eu descobri que a Bíblia toda, ela aponta para Jesus. Fala glória a Deus, irmão. Ela aponta para Jesus, a Bíblia toda, desde o começo, ela aponta desde quando o homem caiu, desde quando houve a queda lá no Jardim do Éden, Deus já providenciou, sabe, um meio para que o homem pudesse ser salvo. E Jesus era o caminho, Jesus foi o caminho que apontado desde lá do Éden. Deus mostra, a Bíblia mostra para a humanidade uma saída, desde o Jardim do Éden. E eu tenho visto hoje muitas pregações poluídas, tenho visto muitas pregações poluídas, falando muito do humanismo, das coisas do homem, sabe, muito pouco sobre Jesus, como a pregação que foi ministrada aqui domingo, sabe. Então às vezes a gente olha o título lá, os atributos de Jesus, não vou nem ouvir essa palavra, não. Você ouve um título desse, o Evangelho, não, eu queria uma pregação que fosse, hoje vai ter cura, e hoje vai ser uma pregação de que eu sou um vencedor, de que eu vou ganhar dinheiro, de que eu posso prosperar. Aí atrai as pessoas. Pregações que interessam a você, a sua humanidade, o seu humanismo, aí atrai multidões. Se fala em milagre, nós enchemos lugares. Se fala em prosperidade, nós enchemos. Sabe, se tem um show, um grande cantor aqui, nós enchemos. Então é a humanidade nossa, o nosso humanismo, são as pregações que estão muito poluídas com o humanismo. E sabe de uma coisa? O que menos importa, a minha opinião, o que eu acho, o que eu deixo de achar, não vai mudar o que Jesus é. Não vai mudar. Não vai mudar o que Jesus é. Então, logo após a queda do homem, a Bíblia aponta para o Cordeiro de Deus. A Bíblia aponta para uma salvação, para a chegada de boas novas. Evangelho quer dizer o quê? Boas novas.
boas notícias. Boas notícias. A palavra evangelho significa exatamente isso, simplesmente isso, boas novas. No grego, eu não sei falar em grego aqui, mas ela é a palavra que o significado dela, traduzindo para o nosso português, é boas novas, boas notícias. Mas essa boa notícia, meu irmão, não é qualquer notícia. Não é notícia assim tipo, eu passei no Enem, é uma boa notícia, não é? Passei no Enem, no meio de 5 milhões de pessoas, eu passei no Enem. Não é, eu ganhei um presente lindo, eu ganhei algo valioso, eu ganhei um presente, uma joia muito cara. Não é, essa notícia boa não é eu vou me casar. Quantos acreditam que casar é uma boa notícia? Credo, irmão. Casar é uma boa notícia, igreja. Ter filho é uma boa notícia? Quantos tem filho aqui? Diga amém. É uma boa notícia, não é? Maravilhoso. Hoje eu estava lembrando, a minha esposa, a Lu, ela ficou grávida do Alan, então ela ficou redondinha, sabe, né? Ficou bem redondinha. Aí ela usava, eu lembro direitinho, meu irmão. Nós tínhamos um Fusquinha cinza, Fusca. E aí ela, para entrar nesse Fusca, era uma dificuldade. E nós um dia saímos lá de casa, eu falei assim, nós vamos almoçar lá em Goiás Velho. Nós tínhamos essas aventuras, acho que eu já contei para os irmãos. De vez em quando vai tipo assim, a Mônica e o Voltair. Nós tínhamos aventura maluca. Aí um dia nós estávamos lá em casa, eu falei, vamos almoçar lá em Goiás? Pegamos, era 8 horas da manhã, enchemos um carrinho de gasolina e fomos parar em Goiás Velho. Ela barrigudona, com um vestido laranja, lembro direitinho. Vestido laranja, barriguda do Alan. E aí nós tiramos uma foto lá naquela curva ali, depois de Goiás ali, bem perto do Rio Vermelho ali. Nossa, eu não esqueço. Uma alegria muito grande ter filho. É uma boa notícia, não é? Meu filho ia nascer, filho homem, o único filho homem que eu tenho. Ia nascer uma felicidade muito grande. Mas essa notícia, as boas novas do Evangelho, supere muito a notícia do nascimento de um filho. Eu vou viajar. Aí por aí adiante, são boas notícias, mas nenhuma dessas notícias é tão maravilhosa quanto a notícia, a boa nova do Evangelho, do nascimento de Jesus, da vinda ao mundo, do Cordeiro de Deus, para me resgatar, para resgatar você da condenação eterna. Essa boa notícia, esse Evangelho que foi profetizado lá pelo profeta Isaías, como nós lemos aqui, porque um menino nasceu, um filho nos foi dado, olha só, e o governo estava sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Essa é a boa notícia, igreja. Fala aleluia, mais forte. Essa é a boa notícia para você nessa noite. Você já sabe dessa notícia há muito tempo, mas ela precisa ser renovada todos os dias. Príncipe da paz, simplesmente a notícia mais importante de todo o universo. É a notícia que reconciliou Deus com os homens. É a notícia que fez o ligamento, a ligação entre Deus e os homens. Existia um abismo entre nós e Deus, e Jesus é essa ligação. Jesus foi essa ponte que nos ligou de volta a Deus. Quando João Batista viu Jesus ali naquele momento, quando João Batista viu Jesus ali naquele momento, o Evangelho, a boa notícia se materializava. Naquele momento, o Evangelho estava sendo estabelecido. Quando ele olhou, quando os meros olhos mortais olharam para Jesus, que estava descendo para ser batizado, ali diante daqueles meros mortais, estava nada mais, nada menos do que o esplendor da glória de Deus. As boas novas estavam se cumprindo. O mundo jamais seria o mesmo a partir daqueles dias. O mundo jamais seria o mesmo a partir daquele momento. Aquele era um momento único da humanidade. O nascimento de Jesus até o começo do seu ministério ali, toda a vida de Jesus, resumida em 33 anos, mudou para sempre o rumo da humanidade. Boas novas, boas notícias. Estava ali diante dos olhos arregalados daqueles homens, ninguém menos do que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
Cordeiro foi providenciado para nos livrar da morte. Um cordeiro foi providenciado para nos libertar da condenação eterna. Um cordeiro foi providenciado para morrer em nosso lugar. Quando vejo nos últimos tempos pregações e mais pregações ensinando, a maneira como se deve se dar bem financeiramente, pregações e mais pregações, eu não acredito nem que seja pregações, acredito mais em palestra, e como palestras elas são ótimas, que você deve se dar bem mesmo, mas quando eles usam o nome de Jesus para fazer essas palestras, e principalmente em púlpitos, não é esse o motivo do Evangelho. Então faz a motivação está errada. Fala-se de Jesus para que, de uma forma como se as pessoas fossem se dar bem, utilizando o nome de Jesus. Pessoas ensinando como alcançar sucesso em nome de Jesus. Pessoas ensinando como ser bem sucedido nos negócios em nome de Jesus. 10 passos para isso. 10 passos para ser vencedor. 10 passos para ser um campeão. Metas, estratégias de sucesso. Eu digo para os irmãos aqui nessa noite, isso não é o Evangelho, igreja. Isso não é o Evangelho, não é a boa notícia que foi dada. Não foi para isso que foi dada essa boa notícia. O Cordeiro de Deus não veio ao mundo para que ganhássemos dinheiro. Jesus não morreu na cruz para que eu e você pudéssemos ficar ricos. Escuta aí. Cheio da grana. Isso não é o Evangelho. Ganhar dinheiro é consequência de muito trabalho, escuta, é consequência de muito trabalho, é consequência de uma vida baseada na honestidade. Você fala para mim assim, mas tem muitos honestos que estão ficando ricos. Tem mesmo, mas eles são como fogo, como palhas ao vento, são como palhas ao fogo. Fica rico, mas logo você vê os escândalos, as coisas que acontecem, a perturbação. O cara, quando é desonesto, ele não dorme, ele não tem paz, porque a qualquer hora pode ser descoberto. Então essa não é a riqueza, não é a prosperidade que Deus quer para a gente. Então ganhar dinheiro é uma consequência de muito trabalho. Isso não vale só para crente não, isso vale para não crente também. Se você trabalhar honestamente, se você for honesto nos seus negócios, você vai colher os frutos do seu trabalho. O Evangelho não é uma receita de como ser campeão, de como ficar rico. O Evangelho não é um manual de prosperidade. O Evangelho é o que cantamos aqui, Jesus Cristo, nós cantamos aqui todos os domingos, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Esse é o Evangelho, a boa notícia. Olha, chegou Jesus Cristo na sua vida. A boa notícia é que Ele está descendo, olha só, olha para Ele, o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado, que vai resgatar você de uma condenação eterna. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o Evangelho. Isso é Evangelho. Não é uma receita de bolo que você pega e faz do seu jeito. Tem muita gente pegando o Evangelho e fazendo da maneira dele. Tem muita gente escolhendo igreja, essa igreja aqui é do meu jeito. Essa igreja aqui me atende, essa igreja não toca nas minhas feridas. Essa igreja, essa igreja é top, essa igreja só tem, tal, festa e tal, e evento e demais e coisa. Essa igreja, então cada um está usando o Evangelho à sua maneira, como se fosse uma receita de bolo. Eu vou fazer uma igreja do meu jeito, que atende os meus desejos. O Evangelho não é uma receita de bolo. O Evangelho não é uma fórmula que você pega um copo d'água e coloca em cima de uma televisão. Isso não é Evangelho, irmão. Isso pode ser um punhado de outras coisas, menos Evangelho. Isso não é Evangelho. Quando João Batista viu a Jesus, que vinha descendo em direção ao Jordão, ele falou essa palavra, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não falou, eis o Cordeiro de Deus que vem trazer riqueza para você. Não foi isso que ele falou. Eis o Cordeiro de Deus que vai fazer você se dar bem. Não foi isso que ele falou não. Eis o Cordeiro de Deus que vai trazer uma fazenda, ouro, joias, carros para você. Não. A afirmação de João Batista foi simples e direta. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então quando eu vejo muita gente fazendo como se um evangelho é um negócio de uma toalha ungida, travesseiro ungido, lenço ungido, meia ungida, terra ungida, que veio lá de Israel, isso não é evangelho, irmão.
Recentemente tem alguém vendendo uma pílula e um feijão por R$1.000. Isso não é evangelho, igreja. Isso não é evangelho. Os irmãos precisam estar cientes, conscientes dessas. O que é o evangelho? O que o evangelho representa? O evangelho é: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso é evangelho. Isso é evangelho. É tomar a cruz, é negar-se a si mesmo, é deixar as minhas paixões, é deixar as minhas vontades e seguir a Jesus. É essa a notícia boa, é essa a grande notícia para você nessa noite. Renuncie. Agora nós estamos cheios de nós mesmos, nós estamos cheios de achismo, nós estamos cheios de egoísmo. Não queremos largar nada, não queremos renunciar a nada, não queremos renunciar a nossa vida lá fora. Não, a vida é boa demais, eu quero ser crente, mas também eu quero ir para o mundo, eu quero fazer as coisas do mundo, mas eu quero ser crente. Isso não funciona, irmão. Negue-se a si mesmo, negue as suas paixões, negue as suas vontades e siga-me, diz o Senhor. A vinda de Jesus ao mundo foi para nos salvar, e esses ensinamentos encontram-se na palavra de Deus, encontra-se nas Escrituras, que você deve ler e buscar descobrir as boas novas de salvação. É essa notícia maravilhosa que precisa ser do conhecimento de todo mundo. Não podemos vir na igreja todos os domingos, irmãos, com a expectativa errada. A nossa expectativa, quando venho ao culto no domingo, encontrar com os irmãos e celebrar junto o Cordeiro de Deus. Isso é maravilhoso. O que nós fazemos aqui junto, irmão? Nós celebramos o Cordeiro de Deus. Nós nos alegramos porque um Cordeiro foi providenciado em nosso lugar. Esse é o motivo de você vir na igreja. Eu vou lá atrás fazer uma campanha para obter uma cura. Ótimo, meu irmão. Faça isso, eu faço isso sempre. Eu faço campanha sozinho, meu irmão. Eu faço campanha eu sozinho. Faço campanhas, Deus me cura, Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus resolve, sabe, pedindo a Deus, clamando a Deus. Mas o motivo de eu estar aqui todos os domingos é único e exclusivamente adorar ao Cordeiro de Deus, servir a Ele e declarar aos quatro cantos as boas novas do Evangelho. Amém, meus irmãos? Então foi exatamente isso que Jesus veio. Ele não veio para trazer prosperidade. Claro que a gente, quando serve ao Senhor, anda nos caminhos do Senhor, a Bíblia diz que Ele cuida de nós, Ele nos faz prosperar, Ele nos faz voar como águia, não é isso que diz? Alcançar lugares altos, tá? Mas isso é uma consequência da minha caminhada com Deus. Olha, eu quero falar então rapidinho aqui o primeiro ponto, a respeito, 2 pontos só que eu separei nessa noite para a gente falar. E o primeiro ponto é: não perca o foco. Olha só o que diz o texto. Esse texto está lá em Lucas, né? Olha só o que diz: o Espírito do Senhor, a confirmação, o Espírito do Senhor está sobre mim. Vou ler aqui no meu texto. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu. Lucas no capítulo 4, de 18 a 21, se você quiser anotar. Pois Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar a liberdade aos cativos, e restauração das vistas aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro e tornando a devolver aos ministros, assentou-se, e os olhos de todos que estavam na sinagoga estavam fixados nele. Então começou a dizer: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Jesus estava dizendo: eu sou esse ungido, eu sou esse Cristo. Isso aconteceu quando Jesus chegou numa sinagoga e pegou uns pergaminhos e começou a ler. Ele estava confirmando exatamente as profecias de Isaías. Então ele pegou os pergaminhos e começou a ler sobre essa profecia de Isaías, e foi exatamente esse texto que ele leu. E ele, no final ele diz assim, 750 anos depois do profeta ter profetizado isso, ele diz, no final ele fala: hoje
se cumpriu essas escrituras em vossos ouvidos. Fala amém, igreja. Glória a Deus, louvado seja. Observe que no final da leitura ele fez esse comentário simples. Ele fez exatamente esse comentário depois de 750 anos. Ele estava dizendo para aqueles homens: olha, hoje se cumpriu. Não vai haver outro cordeiro, não vai vir sobre a terra outro cordeiro, não vai vir outro Messias. Hoje, o Messias, o cordeiro providenciado por Deus, acaba de chegar, e se cumpriu as escrituras em vossos ouvidos. Jesus ali naquele momento, irmão, apresentou a missão dele neste mundo. Jesus apresentou a missão publicamente, a razão pelo qual ele tinha vindo ao mundo. Qual era o significado do seu ministério na terra? Qual era realmente o significado das boas novas? Então ele diz, com essas palavras, que ele veio implantar o reino de Deus por meio da libertação e do domínio do pecado. Ele veio dizer que o reino de Deus está em todo lugar, onde a vontade de Deus é feita, independente da minha ou da sua vontade. Agora eu pergunto, qual é o seu evangelho? Está ali? Mudei, minha filha. Eu pergunto, qual é o seu evangelho? Qual é o evangelho que você crê, meu irmão? Qual é o evangelho que você tem crido? Que boas novas você tem gerado? Que boas notícias você tem gerado? A partir da sua vida, que boas novas você gera para a sua família? Para seus companheiros de trabalho, para seus amigos? Qual a boa notícia que você leva para os seus amigos? Qual é o evangelho? Qual é as boas novas que você tem levado para eles? Será que vamos viver uma vida inteira de um evangelho gospel? Será que vamos viver a vida inteira aquele evangelho de oba-oba? Será que nós vamos viver a vida inteira aquele evangelho de evento em evento, de igreja em igreja, de domingo em domingo? Ah, essa igreja aqui não está boa, eu vou para outra. Um evangelho fácil, um evangelho oba-oba. Será qual é o evangelho que nós vamos viver? Ou será que nós vamos aceitar sim as boas novas de salvação e apregoar o que Jesus fez em nossas vidas? O que Jesus fez em nossas vidas? Será que vamos passar a vida inteira como crentes nominais? Crentes nominais, irmãos, é que tem o nome no hall de membro da igreja, mas não tem um nome escrito no livro da vida. Eu não faço questão do meu nome estar escrito aqui no hall da igreja, não. Eu faço questão que o meu nome seja escrito no livro da vida. Será que como é que nós estamos nessa situação do evangelho? Será que meu nome foi realmente escrito lá no livro da vida? Escuta, igreja, são as boas novas do evangelho que definirão o seu legado neste mundo. São as boas novas do evangelho que definirão como as demais pessoas reagirão com a sua passagem por este mundo. Será que as boas novas do evangelho são marcadas na sua vida pelo perdão? Será que essas boas novas pela qual Jesus trouxe, será que ela é marcada pelo perdão? Será que ela é marcada pelo amor ao próximo? Será que ela é marcada pela fé, pela misericórdia? Ou você vai ficar focado só nos seus direitos, só no seu egocentrismo, só na sua intolerância, só no seu eu quero isso, eu quero aquilo, eu gosto disso, não gostei da palavra, não gostei do louvor, não gostei disso, não gostei daquele irmão, não gostei daquela irmã? Será que nós vamos ficar focados no nosso egocentrismo? Que tipo de evangelho nós estamos vivendo? Contribua, meu irmão, com aqueles que anunciam o bem, com aqueles que pregam as boas novas, com aqueles que estão envolvidos no desenvolvimento do reino de Deus aqui na terra. Seja um participante do evangelho, igreja. Fala amém. Fala assim, eu sou esse participante. Eu sou o multiplicador do evangelho. Vamos falar mais forte? Eu sou um multiplicador do evangelho. Pode aplaudir o Senhor. Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia. Que realmente essas palavras estejam no seu coração. Segundo para a gente encerrar.
Muitas de nós conhecemos esse desenho. Quem já passou, quem já fez pré-encontro aqui nessa igreja? Quantos já viu essa imagem nos pré-encontros, né? Essa imagem impactou minha vida, meu. Pensa no negócio, isso já faz 20 e tantos anos. Faz 20 e tantos anos. 20 anos, né? 2002, 18 anos. Não, quantos anos? 23 anos? 18? Tô quase 20 anos. Essa imagem, eu vejo aqui nela duas situações. No dia que o ministrante mostrou essas duas imagens para mim, eu falei, meu Deus. No dia que ele mostrou isso, eu falei, que coisa, olha só, ali era eu. Muitos de nós estamos nessa situação primeiro aqui, ó. Muitos de nós estamos no centro, estamos no trono das nossas vidas. E a nossa vida, aquelas bolinhas ali, ó, são as situações das nossas vidas. Vida financeira, vida emocional, casamento, família, emprego, filhos. Cada bolinha dessa aqui representa uma situação. Você no centro, a sua vida está essa bagunça aí, ó. Olha só, quando eu estou no centro, Jesus está de fora da minha vida. O ciclo é a vida, é a minha vida. Jesus está fora da minha vida. Eu não deixo Jesus entrar. Eu sou o dono da vida, eu sou o dono da situação, eu que comando, eu que determino as coisas na minha vida espiritual. Não, eu vou viver a minha vida espiritual desse tanto, eu vou viver desse tanto. Eu que determino, então eu estou no centro, comandando, e Jesus está fora. A outra, quando o ministrante falou sobre isso aqui, caiu a ficha para mim. Jesus não era o centro da minha vida. Ele foi me mostrando várias situações das nossas vidas. Aqui não dá tempo para mim relatar as situações da sua vida, qual você deixa Jesus fora da sua vida. Você tem deixado, nós como crentes muitas vezes, temos deixado Jesus fora das nossas vidas, irmão. Ele está desse jeito, ele está lá do lado de fora e nós estamos comandando a nossa vida. Nós é que determinamos tudo e a nossa vida permanece uma bagunça. Agora outra situação, olha só que diferença. Jesus está no centro e eu estou aos pés dele. É assim a vida do crente. Quando Jesus está no centro e eu estou aos seus pés, todas as outras áreas da minha vida ficam em ordem. Glória a Deus. Todas as outras áreas, irmão, você pode estiver passando a dificuldade que for, você pode estar vivendo a tribulação que for, a enfermidade que for, se Jesus for o centro, nada vai bagunçar a sua vida, porque Ele é o centro, porque o Evangelho é o centro da sua vida. Você se apegou nisso como centro. Esses dias eu ministrei, está acabando meu tempo, esses dias eu ministrei uma palavra, não foi aqui nessa igreja, vou prometo trazer ela aqui para os irmãos um dia. O tema da palavra era Jesus no sofá. Jesus no sofá. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós convidamos Jesus, mas nós tratamos Ele como visitante. Jesus vem para a minha casa, vem para a minha vida, e tratamos Ele como visitante. Ele entra e nós deixamos Ele no sofá. E no sofá, Jesus como visitante, Ele fica lá no sofá esperando ser convidado para conhecer os outros cômodos da nossa casa. Se a gente não convidar Ele para entrar nos outros cômodos da nossa casa, Ele nunca vai, porque Ele não vai invadir sua vida, a não ser que você permita. Então Ele como visitante, Ele fica lá esperando você convidar Ele para entrar. E aí quando você convida Ele para morar na sua casa, quando você diz, Jesus, tem um cômodo aqui na minha casa, esse cômodo se chama coração, está cheio de porcaria, Jesus. Esse cômodo, chamado coração da minha vida, está cheio de sujeira. Entra, Jesus, limpa esse coração, e você pode morar nele. Quando você oferece esse cômodo, chamado coração, para Jesus morar, Ele sai da posição de visitante e passa a ser morador dentro da sua casa. E como visitante, irmão, Ele não pode interferir na sua vida como visitante. Como visitante, irmão, Ele não pode dar nenhuma opinião na sua vida. Lá no sofá, Jesus não pode dar opinião nenhuma sobre a sua vida. Jesus como visitante lá no sofá, Ele não pode interferir nas suas decisões. As decisões erradas, malucas que você toma, Ele não pode interferir, porque Ele é só um visitante. Como visitante, Ele não pode determinar as suas amizades, porque Ele é só visitante.
Como visitante, ele não pode escolher seus relacionamentos, porque ele é só visitante. Como visitante, ele não tem a chave de acesso aos cômodos mais escondidos da sua vida, do seu coração. Ele não tem a chave do seu coração onde você guarda os segredos mais escondidos. Como visitante, ele não tem acesso ao seu coração. Mas como morador, irmão, ele pode fazer a sua vida valer a pena. Como morador, ele pode fazer a sua vida valer a pena. Como morador, ele pode te dar uma nova oportunidade. Como morador, ele pode te dar a vida em abundância. Como morador, ele pode te dar a vida eterna. Como morador, ele pode fazer uma faxina geral no seu coração e te trazer uma vida nova, uma vida abundante. Como morador. Convide Jesus para ser o morador da sua vida, igreja. Faz: Jesus, a partir de hoje você tem exclusividade na minha vida. Meu coração é teu. Nós cantamos tanto aqui: meu coração é teu, todo teu, né? É isso que a Aline Barros canta. E muitas vezes é nada, é só da boca para fora. Nosso coração não é de Jesus nunca. Nós é que mandamos, nós é que tomamos as decisões. E depois, na hora da confusão, aí vem Jesus: ai, socorro. Mas na realidade nós fechamos a porta para Jesus entrar no nosso coração. Escolha é sua. A escolha é sua. Jesus é um visitante na sua casa ou ele é um morador? Jesus tem a chave do seu coração? Aceitar Jesus em sua vida é aceitar as mudanças que o Evangelho produz. Quando eu aceito Jesus na minha vida, eu aceito tudo, as mudanças que Ele vai proporcionar, seja qual for. Ele tem que ser o centro da sua vida. Se você está fazendo algo para Jesus, mas Ele não é o centro, escuta aí, estou terminando. Se você está fazendo algo para Jesus, igreja, mas esse algo que você está fazendo para Jesus, ele não é o centro, então reveja o seu cristianismo. Se você está indo a uma igreja, se você está vindo a esta igreja, mas Jesus não é o centro da sua vida, reveja o seu cristianismo. Reveja se você está vindo nessa igreja por causa só de relacionamentos, por causa só de atração, por causa só da palavra. Reveja seu cristianismo. Você tem que vir a essa igreja por causa de Jesus. Por causa de Jesus, porque Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus. Se a atração ou o motivo de você vir a esta igreja não é Jesus, então fuja, meu irmão. Jesus precisa ser o centro. E eu falo isso para o Alain, já preguei também aqui sobre isso, e até eu coloquei ali, eu acho. Mudei, minha filha. Quem tem motivos não precisa ser motivado. Fala glória a Deus. Eu sei que muitos aqui trabalham. Qual é o motivo de você trabalhar? É o salário no fim do mês, a grana, a bufufa. Cara, você levanta cedo. Eu vejo lá em casa, o Alan acorda às 5 horas da manhã, minha esposa acorda às 5h30, 6 horas, e vaza para o trabalho, porque nós precisamos do trabalho. Tem motivo para ir para o trabalho. Muitos aqui têm motivos para ir para o trabalho. Tem motivos. Então, se eu tenho motivos para ir para o meu trabalho, eu não preciso ser motivado. O relógio desperta, eu levanto e caio e vou embora logo. Mas na igreja não, a igreja a gente tem que ficar adulando crente. Você precisa ir para a igreja. Você precisa. Cara, o motivo de você vir nessa igreja não é o pastor, não é ministério de louvor, não é ninguém, é Jesus. Se ele for o motivo de você vir nessa igreja, eu não preciso ficar correndo atrás de você para você vir na igreja, não, irmão. Eu não preciso ficar correndo atrás de você para você ler Bíblia, não. Eu não preciso ficar correndo atrás de você para você orar. Eu não preciso ficar correndo atrás de você para você fazer uma caridade, alguma coisa. Por quê? Porque Jesus é o centro, cara. Ele precisa ser o centro. Ele precisa ser o centro. Se o motivo que te faz vir aqui todos os domingos for Jesus, então você não precisa ser motivado. Não precisa ser motivado, não precisa ficar ligando para você. Você já sabe, não, eu tenho um encontro com Jesus, eu tenho um encontro com Deus ali naquele lugar. Eu não preciso ficar sendo motivado. Eu não preciso de uma injeção de ânimo. Injeção de ânimo, igual eu falei nas palestras. Por isso que tem essas palestras de motivação e aquelas pregação empolgante, aquela coisa assim que faz o cara levantar e dura uma semana, meu irmão. Dura uma semana essas pregações motivadoras. Pá!
Eu fui num congresso aí lá em São Paulo, acho que foi em São Paulo que eu fui. Moço, mas eu saí de lá turbinado. A palavra do cara lá foi turbinado. Cheguei aqui em Goiânia a ponto de ganhar minha família toda para Jesus e aquela coisa. Durou uma semana. Porque a minha motivação estava errada. Eu queria encher minha célula de gente, eu queria encher minha rede de gente, eu queria ter números, queria prestar um relatório lá para o pastor. Olha, a minha célula tem 25 pessoas, a minha célula faz isso, e nós fazemos encontro, e nós fazemos isso. Cara, a motivação está errada, meu irmão. A motivação precisava ser Jesus. Precisava ser Jesus. O que adiantou aquela célula com 25 pessoas? Cadê eles? Onde eles estão? Porque a motivação estava errada? Futebol, cinema, o shopping falou mais alto. Qual é a motivação? Se o motivo não for Jesus, não adianta. A Bíblia fala em João 12:32. Jesus fala assim, ó: quando eu for levantado, atrairei multidões para mim. Jesus já foi levantado na sua vida? Jesus já foi levantado na minha vida? Acabou isso aí. Então estamos encerrando. O Senhor já foi levantado na sua vida, ou Ele continua morto lá no túmulo? Se Ele foi levantado, meu irmão, você tem a maior motivação da sua vida para servir a Ele. Se Ele foi motivado, você tem a maior motivação da sua vida para cantar louvores a Ele. Se Ele foi motivado, você tem a maior motivação da sua vida para orar, para ajoelhar, para fazer campanha, para fazer tudo, sabe? Se Jesus foi levantado na sua vida, Ele já é a própria motivação. Aleluia. Quando o Evangelho da salvação chega na sua vida, ele implica em sair definitivamente de cima do muro. Vamos colocar de pé? Estou encerrando. Quando o Evangelho alcança a sua vida, implica em você sair definitivamente de cima do muro. Implica em você pôr a mão no arado. Escuta aí, igreja. Implica em você pôr a mão no arado e não olhar mais para trás. Implica em saber de fato qual é a verdadeira motivação da sua vida. Implica em ter um verdadeiro encontro com Deus. Quando isso acontece, sua vida será diferente. Quando isso acontecer na sua vida, sua igreja será diferente. Quando Jesus for o centro da sua vida, sua família será diferente. Quando isso acontecer na sua vida, o louvor será diferente, a pregação será diferente, os relacionamentos serão diferentes. Quando a sua motivação em tocar aqui na igreja, o louvor aqui, ó, quando a motivação deles for Jesus na vida dele, quando quando Jesus for o centro da vida de vocês, como de fato é Jesus, quando Ele for o centro da vida de vocês, quando Ele for o único